Fala galerinha, boa noite, aqui é o professor Tibério Vieira. Estou gravando essa aula para a turma de edificações da Escola Salomão Alves de Moura, em virtude do cenário que a gente está vivendo atualmente de isolamento social e visando diminuir o impacto disso sobre os alunos, pedagogicamente falando. A gente vai iniciar essas atividades gravadas para melhorar o entendimento de vocês, ok? Então, desde já, desconsiderem a falta de intimidade desse professor com vídeo aula, tá bem? O que a gente vai falar hoje, pessoal, é a respeito da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 8, ok? Que dispõe sobre edificações, né? Que é o nome do curso de vocês, certo? Mas o que eu quero frisar nesse aspecto de edificações, que a gente não vai tratar sobre edificações em construção, certo? Em execução. A gente vai falar sobre edificações consolidadas, construídas, que estão atuando como um ambiente de trabalho, certo? Vamos logo destacar esse aspecto que é importante, certo? Vou passar aqui para o meu slide para a gente... Vocês também vão estar vendo, né? Pra gente trabalhar junto. Slide 1 aqui, higiene e segurança do trabalho, né? Professor Tibério Vieira. Aqui a gente está deixando a mensagem para vocês que a ansiedade não acaba com o sofrimento do futuro, mas acaba com a alegria do presente, ok? Acho que essa mensagem é pertinente para o cenário atual, que não fiquemos ansiosos, certo? As medidas estão sendo tomadas, as autoridades estão atuando e cabe a nós ter uma esperança de que tudo volte ao normal em breve, certo? NR8, edificações, aqui no slide 3, ok? E o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver os conceitos e definições da NR8, perfeito? Os locais, objetos, de maneira geral, em que essa NR é direcionada, beleza? E vou mencionar aqui aspectos gerais da NBR 9050, que fala sobre rampas e escadas, ok? Dentre outras coisas, mas vou frisar nesse aspecto. Vamos lá, o item 8.1 da NR8 fala sobre o conceito, a definição dela, né? O que é que diz pra gente? Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem, certo? Aqui está errado um pouquinho no slide, mas ela dá as condições mínimas que um ambiente deve ter para garantir um trabalho pleno e confortável para o empregado, perfeito? Aqui, ainda falar sobre o 8.1, que é o seguinte, de maneira geral, galera, o empregador tem interesse de ter custo mínimo operacional, certo? Quanto menor o custo dele, maior o lucro dele, perfeito? Quanto maior, menor o lucro dele, entendem? Então, muitas vezes, essas condições mínimas de trabalho geram custos e não é do interesse do empresário, do empregador, gastar, certo? Então, essas NRs vêm justamente para isso, para balizar, para definir o que é que tem que ter, né, para resguardar a saúde do trabalhador, perfeito? Então, essa NR8 vem falar sobre isso. Vamos aqui para o slide 6. Eu estou mostrando aqui que a nossa norma é direcionada para edificações finalizadas, não para edificações em obras, tá bem? Eu vou frisar isso por conta do nosso curso, que é edificações. No slide 7, no item 8.2, os locais de trabalho devem ter abertura do piso ao teto, né, que chama pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas às condições de conforto, segurança e salubridade estabelecidas na portaria 3214/78. O que é que está dizendo para a gente? Esse item foi mudado, né? Ele não era assim, mas foi mudado porque é o seguinte: o que é que dizia esse item? Falava para a gente que o pé direito mínimo de uma edificação deveria ter 3 metros, certo? Só, galera, que não necessariamente toda edificação precisa ter um pé direito, que o piso, de 3 metros de altura, certo? É desnecessário, é custo,
O empresário, o empregador tem que gastar, mas tem que gastar sabiamente. Não faz sentido gastar desnecessariamente. Por exemplo, um escritório que só vai ter mesas, computadores, gabinetes onde as pessoas vão trabalhar, só precisa ter suficiente, livre, de altura livre aqui de pé direito, 2,60 m, certo? Já é suficiente e dá para você trabalhar perfeitamente. Ok? Diferentemente, por exemplo, de um depósito de construção. O depósito de construção tem que ter alto, que vai ter prateleira, tem que ter local para armazenar e estocar equipamento, o produto a ser vendido, entendem? Então, vamos lá para o item-chave desse, a palavra-chave desse item. Quem define isso, né, a altura do pé direito para o estabelecimento é a prefeitura, certo? Através do Código de Obras e Posturas, do plano diretor. Quem define a realidade de cada pé direito para cada tipo de comércio é o Código de Obras Código de Obras da prefeitura de determinada cidade, beleza? Eu não posso estabelecer um critério fixo, rígido, uma vez que a gente tem variações. E quem define essas variações, repetindo, é a prefeitura de cada cidade, certo? Através do secretário de obra, ou seja, secretaria de urbanismo, através de um documento que a gente chama plano de obras e posturas, beleza? Aqui no próximo slide eu estou mencionando para vocês, caso não saibam, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, o que é o pé direito. O pé direito é a altura livre, galera, entre o piso e o teto, certo? Vamos supor aqui que aqui seja o piso, né? Essa minha mão aqui. E aqui seja o teto, beleza? Aqui seja a laje. Só que aqui embaixo vai ter um forro, beleza? Um forro de gesso, PVC, seja qual for, vai ter um forro. O pé direito é essa altura livre aqui, tá bem? Não é a altura aqui para a laje, é a altura livre, certo? Existem meio que um pouquinho de divergências entre arquitetos e engenheiros sobre isso. Por exemplo, eu quando trabalhava com cálculo estrutural, a gente definiu o pé direito como que a altura do piso acabado do pavimento inferior até a altura do piso acabado do pavimento superior. No entanto, essa norma diz que, né, pé direito é a altura livre do piso acabado até o elemento que tiver aqui em cima, seja forro, seja laje. Beleza? Tranquilo? Isso é o pé direito, tá bem, galera? Aqui no outro slide eu coloquei duas situações de pé direito, certo? A gente tem um pé direito sobre o sofá preto, ok? E aqui sobre essa mesa de centro existe outro pé direito, né? Um pé direito duplo. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que o pé direito sobre o sofá é um e o pé direito sobre a mesa de centro é outro, ok? O pé direito é essa altura livre que existe, certo? Vamos para o slide 10 aqui, tá bem, galera? Pronto, agora eu vou citar para vocês como que existe divergência. Por exemplo, existe o pé direito aqui do supermercado, que é altíssimo porque tem muita prateleira, precisa estocar alimento. O pé direito de um escritório, que não precisa ser necessariamente alto, certo? O pé direito de uma sala de aula, não precisa ser alto, só vai ter cadeira e o professor falando lá na frente. E o pé direito de um posto, que vai receber caminhão de até 4,5 metros, certo? Então, quem define a altura do pé direito, né, reforçando essa questão importante, é a prefeitura municipal, ok? Próximo slide aqui. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Galera, é o seguinte, no ambiente de trabalho, certo? As pessoas se deslocam, de maneira geral se deslocam para executar determinada função, certo? E nesse deslocamento não faz sentido existir obstáculos para as pessoas, certo? Saliências, né, que é você ter um nível que externaliza alguma coisa, essa deformação externaliza, certo? E a depressão internaliza para baixo, é o buraco, beleza?
Saliência é o lombo e depressão é um buraco. Não faz sentido ter obstáculo que possa ocasionar dano, uma queda, um acidente típico, né, como a gente já viu. Não faz sentido. Se tiver, tá em conformidade com a norma, beleza? O item 8.3.2, que é muito semelhante ao item 8.3.6, certo? As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. Parece óbvio, mas às vezes as pessoas não fazem o óbvio, certo? Uma janela, que é uma abertura na parede, tem que ter um peitoril, porque então o cidadão vai lá na janela e passa direto, certo? Se tiver uma abertura no piso, que eu não consegui encontrar um exemplo aqui para mostrar para vocês, se tiver uma abertura no piso, que é um vazio, certo? No centro do piso, tem que ter um objeto de proteção, seja mureta, seja guarda-corpo, bem como no item 8.3.6 menciona pra gente sobre sacadas, certo? Tem que ter guarda-corpo, gente, é óbvio, mas tem que ser dito, beleza? Tô aqui no exemplo 13, né? Mostrando aqui o guarda-corpo na varanda e aqui o peitoril de alvenaria, né? Que até o pivete está em cima. Tibério, se não tiver, aí no dia que o fiscal do trabalho for avaliar a sua empresa, fazer auditoria na sua empresa, aí já sabe, né? Multa por cima de multa, beleza? Além disso, quem é que fiscaliza, né? Se essas normas estão sendo atendidas? A gente já viu lá na NR5, CIPA, né? É um dos que podem fiscalizar, bem como os próprios trabalhadores que informam para a CIPA, certo? Se estão numa situação de risco e alguma coisa que coloque em risco a saúde ocupacional dessas pessoas, beleza? Slide 14, pessoal, fala no item 8.3.3. Os pisos, as escadas e as rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina, beleza? Galera, é o seguinte, existem normas, né, quando você vai lá fazer cálculo estrutural, existe norma de carregamento, certo? Voltada para o tipo de atividade que vai ter sobre aquela estrutura, certo? O que é que eu quero dizer para vocês? Os pisos, as rampas e as escadas devem ser executadas, devem ser projetadas em conformidade com a atividade que vai ser exercida sobre aquela estrutura. Vamos exemplificar aqui assim, de uma maneira bem gritante. Por exemplo, esse piso aqui eu vou dimensionar para ser um estacionamento suspenso. Está aqui o nível térreo, aqui vai ter um estacionamento aqui que vai estar suspenso. A espessura dessa laje, galera, tem que ser bem maior do que um piso aqui, uma laje, que vai ser dimensionada para receber uma família, por exemplo, certo? Então, tem que ter conformidade de estrutura, da resistência da estrutura com a atividade. Um estacionamento, uma estrutura extremamente robusta, uma laje de pelo menos 25 centímetros, né? E aqui, uma laje talvez de 18 centímetros, 16 centímetros, já consiga passar. É isso que é óbvio, mas tem que ser regulamentado. Por exemplo, não faz sentido eu colocar aquelas escadas retráteis, escadas aspas portáteis, certo? Para fazer para atuar de maneira definitiva, sendo que ela é provisória. É mais ou menos isso, certo, galera? As estruturas têm que ser compatíveis com a atividade para a qual ela vai ser submetida, certo? É óbvio, mas tem que ser regulamentado. 8.3.4. As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. Essa aqui é meio que redundante do item 8.3.3, certo? As estruturas têm que ser feitas, projetadas em conformidade com as normas existentes. No entanto, tem uma palavrinha aqui que é chave. Devem ser construídas de acordo com as normas técnicas, ok? E mantidas em perfeito estado de conservação. Por exemplo, não faz sentido eu ter uma escada extremamente bem projetada, que está lá que
sofreu corrosão, carbonatação, tá lá a estrutura metálica do aço, né? O aço sendo exposto, sendo oxidando, colocando em risco quem vai transitar por ela, ok? Não faz sentido. Aqui no slide 16 eu coloquei exemplos aqui de escadas para vocês. Uma escada aqui vazada de concreto, né? Uma pecinha engastada na parede, uma escada do tipo marinheiro, aqui à direita na parte superior, na parte inferior uma escada helicoidal e à direita na parte inferior uma escada de madeira, certo? Galera, a escada de madeira não é fixa, então aqui é meio que uma pegadinha, tá? Esse item só vale para escadas fixas, certo? Essas escadas que eu mencionei, com exceção da escada de madeira, tem que ter o estado de conservação bom, né? Tem que ser feita projetada em conformidade com as normas existentes e tem que principalmente oferecer segurança ao trabalhador, perfeito? No slide 17, no item 8.3.5, fala pra gente que nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens do local de trabalho, onde houver perigo e escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes, certo? Processos antiderrapantes, a gente pode listar o que? Tapete antiderrapante, fita antiderrapante, piso antiderrapante, certo? Existem inúmeros elementos que aumentam o atrito de uma superfície visando diminuir os riscos de acidente, mitigar a probabilidade de acidentes. Aqui no slide à frente, no 18, eu estou mostrando para vocês que o tapete antiderrapante, que é muito empregado em rampa, certo? Essa fita antiderrapante, que é muito empregada em escada, e o piso antiderrapante, certo? Fazer duas observações aqui sobre a fita, né, a priori. A fita, galera, a fita antiderrapante não pode ser confundida com a fita de sinalização que existe em rotas de fuga, certo? Tibério, a fita de sinalização da rota de fuga pode ser antiderrapante? Pode, show de bola, mas não deve ser confundida, ok? Toda escada de uma edificação comercial tem que apresentar essa fita antiderrapante, ok? Certo, galera? Beleza? E o piso tem que ser antiderrapante também, certo? Tem que ter coeficiente de atrito para superfícies internas, certo? De pelo menos 0,4. Para ambientes externos e declive é recomendado que tenha coeficiente de atrito de pelo menos 0,8. Perfeito? Isso vocês vão ver em física se já não o tiverem visto. Beleza? Aqui no slide 19, no item 8.4.2, fala pra gente que os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. Tibério, eu vi lá na escola uma parede que está apresentando umidade, está ferindo a norma técnica. Gente, não é confortável ter umidade, certo? Mas é o seguinte, vamos destacar o seguinte, sempre que necessário. Vamos falar, galera, de locais que necessariamente não podem ter umidade. Por exemplo, hospitais, postos de saúde, ponto de apoio de saúde. Esses locais definitivamente não podem ter umidade, certo? Deve ser feito com material impermeabilizado, seja uma cerâmica esmaltada, seja uma pintura látex lavável, certo? Tranquilo. Tem que ser impermeabilizado e lavável, ok? Por quê? Para proteger contra a umidade. Onde se você tem umidade, você tem um favorecimento de proliferação de bactérias, fungos, etc., que não é saudável para os seres humanos, ok? Ok, galera, não vou me delongar porque é sempre que necessário. O ideal é que não tenha umidade nas paredes, né? Mas, via de regra, existem locais específicos que não podem, certo? O item 8.4.3, as coberturas do local de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. É óbvio, né? Mas tem que estar regulamentado, certo? Então, repetindo, a tua cobertura da tua edificação tem que proteger contra a chuva. Beleza, galera?
Tem goteira, eventualmente sim, vai lá, corrige, mas tem que proteger contra a chuva, certo? Slide 21, eu agradeço aqui a atenção de vocês pela aula, certo? Vou aqui destacar uma coisinha que não está aqui, mas tem o slide, o item 8.4.4, que toda edificação deve proteger contra o excesso de insolação e contra a ausência de insolação. Beleza? É isso, galera. A gente está aqui com 20 minutos de aula aproximadamente. Estamos fazendo isso para tentar diminuir o impacto, né, desse isolamento, para você diminuir esse impacto e tentar mitigar o prejuízo pedagógico que vocês estão tendo, certo? Então, é uma ação da escola, da EP Salomão Alves de Moura, e vamos nos esforçar para que vocês tenham o mínimo de prejuízo possível, certo? Em breve estaremos juntos novamente, mas por hora em casa, depois de assistir essa aula ou estudar o slide, seja como for, vamos lá para o sistema, né? O aluno online, resolver umas questões que eu vou colocar para vocês, beleza? Abraço para todos, até breve, pessoal.